Queridos irmãos e irmãs, aqui presentes no nosso santuário, Nossa Senhora das Dores, amados irmãos e irmãs, celebrando conosco através das redes sociais, nesse 17º domingo do tempo comum, as leituras que nós ouvimos nos ajudam a refletirmos, a aprofundarmos sobre a importância da oração nas nossas vidas. A oração é o nosso combustível. A oração é a maneira que nós encontramos para falarmos com Deus. E a grande novidade que Jesus apresenta ao ensinar o Pai Nosso aos discípulos é que Deus está muito perto de nós, à distância de uma oração. Santa Teresinha do Menino Jesus escreveu certa vez que rezar é conversar com alguém que sabemos, que amamos, que nos ama bastante. E acho essa frase de Santa Teresa, muito profunda. Rezar é conversar com um amigo que nós sabemos que nos ama bastante. Então, quando nós rezamos, nós abrimos o nosso coração para Deus. Nós mostramos para Ele tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, falamos das nossas dificuldades, falamos de nossas alegrias, falamos de nossas lutas, de nossas pelejas, mas falamos com Ele dos nossos sonhos. Orar nos faz muito bem. E como é bom contar com esse grande amigo chamado Jesus Cristo. Ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer ouvir de nós. Ele está do nosso lado. Mesmo quando a gente não vê, Ele está lá. Esta é a certeza que o salmista canta. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Como é bom saber que Ele nos escuta, que Ele nos atende, que Ele não nos deixa desamparados. E na vida de oração é preciso que nós sejamos insistentes, que nós sejamos persistentes, como nos ensina Abraão nesse texto que nós ouvimos na primeira leitura de hoje. É um texto que chega a ser chato de ouvir, a insistência de Abraão, como Abraão vai fazendo nessa barganha com Deus. Mas ele insiste porque ele sabe que Deus é bom, que Ele é misericordioso e que Ele não deixaria uma cidade toda ser destruída por causa de algumas pessoas. Então por isso ele vai insistindo. Mas e se houvesse 50, 40, 35, 30, 10? Se houvesse uma pessoa? Deus é bom. É o que é a forma como que Jesus conclui o Evangelho. Deus é bom e Ele quer o nosso bem. Só que muitas vezes a nossa vontade não coincide com a vontade dEle. Mas mesmo assim, nós não podemos deixar de rezar, porque a nossa vontade não foi feita. Nós podemos acreditar que Deus sempre faz o melhor para nós. E como os discípulos, nós também pedimos a Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar. Nós temos dificuldade para rezar, não sabemos como rezar. Não existe uma melhor maneira para oração. Tem gente que gosta de rezar o terço, tem gente que tem mais facilidade em rezar alguma jaculatória, uma frase pequena, tem gente que reza cantando, tem gente que reza espontaneamente. Não importa. O que é importante é que a gente reze, que a gente abra o nosso coração para Deus, acreditando que Ele é o nosso melhor amigo. Cada um no seu canto sofre o seu tanto, lembra-nos aquele ditado popular. Mas mesmo nos sofrimentos, nas dores, Deus está no nosso lado. Nas alegrias, Deus está do nosso lado, partilhando conosco tudo o que nós somos, tudo o que nós temos. E como é bonito na Eucaristia
a gente perceber que tudo aqui no altar do Senhor se encontra, as dores e as alegrias. Tudo a gente traz para o altar, tudo a gente oferece e agradece em cada Eucaristia. Que nós possamos pedir a Jesus esta graça de orar com simplicidade, de acreditar que é preciso pedir, bater, buscar e acreditar que Ele nos atende. Essa confiança que deve brotar sempre do nosso coração. Eu gosto muito desse refrão que nós cantamos antes das leituras, que ele nos fala dessa confiança que nós temos que ter em Deus. Ele diz: eu me lanço nos teus braços, ó Senhor, e coloco em tuas mãos o meu viver. Basta-me a tua graça, basta-me o teu amor. É isso que a gente precisa na nossa vida. Basta-nos o amor e a graça de Deus. E quando a gente reza, a gente se lança nos braços de Deus. A gente se entrega nas suas mãos, como um trapezista de um circo, que se lança do trapézio, se joga lá no alto do picadeiro, acreditando que do outro lado, no outro trapézio, o outro trapezista vai estar lá, com as mãos estendidas para que ele não caia. Isso é a vida de fé, é esse salto que a gente dá, acreditando que do outro lado do picadeiro, Deus está nos segurando, não permitindo que a gente caia. Essa certeza que deve sempre alimentar nossa caminhada cristã. E para terminar, vamos cantar com o Padre Zezinho, orar costuma fazer bem, orar sempre faz bem. Orar costuma fazer bem, o coração de quem se entrega à oração tem 1000 histórias para contar. Orar costuma fazer bem, o coração de quem conversa com o céu tem tanta coisa para dizer. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz, quando o povo olha pro alto, onde crê que está Jesus, uma força diferente, e é do céu que a força vem. Toma conta dessa gente, o infinito ela contém. Não importa se não vem como esperava, orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.